Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Vera já na tela, tudo bem? Tudo bem, Sardenberg, tudo bem, Cássia? Boa tarde também para os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, a gente continua, Vera, no tema das inserções da campanha do Bolsonaro na rádio, quer dizer, ou enfim, das reclamações de Bolsonaro de que as inserções de sua campanha não estariam sendo feitas corretamente nas rádios. Bom, só que ele está usando esse assunto aí para espalhar mais confusão, né? Mais desconfiança. Exato. Né? Inclusive essa ideia maluquíssima de adiar a eleição, como assim? Ele não teve ainda coragem de anunciar essa ideia, né? Mas ela já apareceu e textualmente, literalmente, explicitamente na fala de pelo menos 2 mandatários, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, e do deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo aqui de São Paulo, ambos defendendo que se adiasse a eleição em razão dessas denúncias que foram feitas na segunda-feira e ontem arquivadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele arquivou num despacho bastante duro, dizendo que a acusação era inepta e determinando o envio desse caso, de toda a queixa feita pela coligação do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal para fazer parte de outro inquérito para apurar possível crime ali eleitoral, uma vez que as provas juntadas como provas, no entender dele, não são provas e não foram feitas por uma empresa que pudesse fazer uma auditoria, portanto, uma empresa que não servia para aquilo e que foi contratada. O presidente ficou muito agastado com a decisão do Alexandre de Moraes, voltou de Minas para Brasília, sendo que ele iria diretamente de Minas para o Rio de Janeiro, para uma agenda que ele teria hoje, mas fez um pit stop em Brasília, reuniu alguns apoiadores, reuniu alguns ministros e, segundo apurações, e eu falei com um dos ministros, ele estava muito irritado. Perguntei por que esse ministro não estava na coletiva que o presidente deu ontem à noite em que ele tratou do assunto. E ele disse que não, que nesse assunto ele preferia não se imiscuir, que ele ajudaria o quanto pudesse, mas que quando a coisa escalasse, ele nunca estaria por perto. Foi a palavra de um desses ministros do Bolsonaro para mim. Portanto, houve um grupo, e isso é apuração também de outros colegas, além desse ministro que falou comigo, outros tiveram a mesma decisão de não fazer parte de uma coletiva que subisse demais o tom e que pudesse levar a que o presidente vocalizasse de alguma maneira essa tentativa de adiamento das eleições que ele chegou a sondar com alguns auxiliares. Nessa entrevista que ele deu, ele estava contrariado, mas não estava num tom agressivo, muito agressivo, como outras falas que ele já fez, inclusive na campanha, mas ele estava ladeado do chefe do GSI, general Heleno, e do ministro da Justiça, Anderson Torres, um de cada lado do púlpito, tratando de um assunto eminentemente eleitoral. Nenhum dos dois faz parte da campanha eleitoral. Já houve outras eleições em que ministros foram designados coordenadores da campanha e, para isso, deixaram as pastas que ocupavam. Nesse caso, nenhum dos dois deixou a pasta e estavam lá como espectadores e participantes de uma coletiva que tinha como assunto um tema absolutamente restrito à campanha, que em nada dizia respeito ao governo, no qual o presidente disse que vai judicializar a questão, que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, disse que irá recorrer até o fim. A gente tem aí normalmente essa judicialização a posteriori das eleições, mas Bolsonaro está judicializando antes, portanto abrindo o terceiro turno antes do segundo, Sardenberg. Exatamente. Cássia? E isso causa bastante preocupação, né, Vera? Porque, de alguma maneira, apesar do TSE ter sido bastante firme no sentido de dizer que não existem elementos suficientes para se abrir uma investigação,
que é uma queixa que não consegue se manter de pé, a da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, a gente sabe que vai criando uma tensão. Existe uma expectativa se haverá mais alguma tentativa de tumultuar o pleito antes de domingo. As eleições estão aí, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muita coisa pode acontecer antes de domingo, né? Certamente haverá, Cássia, ainda mais porque estão circulando em grupos de aplicativos de mensagens e também nas redes sociais convocatórias para manifestações neste sábado, para que as pessoas vão às ruas exigir eleições limpas, sendo que o primeiro turno transcorreu na mais perfeita tranquilidade, foi absolutamente limpo, tudo transparente, a apuração foi feita em tempo aí muito rápido e não houve nenhum questionamento, nem mesmo por parte das Forças Armadas, que foram incluídas como entidades fiscalizadoras do pleito por pedido delas, dos próprios militares, a partir de pressão do presidente da República, e não entregaram nenhum relatório. Disseram que só vão fazê-lo depois da eleição. Também isso compõe o arsenal disponível aí para o presidente, para a sua campanha, para questionamentos futuros. Não foi apresentado nada agora, na expectativa de se apresentar no segundo turno. Numa entrevista que deu a um podcast, Bolsonaro voltou a dizer que não foi totalmente isento de problema o primeiro turno. Então, esse assunto vai voltar, porque faz parte de uma narrativa toda ela montada para questionar e para colocar em xeque diferentes aspectos do processo eleitoral. Uma hora são as urnas, uma hora são as pesquisas. Diga. Então, é isso que eu ia perguntar. Quem fica colocando dúvidas, levantando suspeitas e tal, é porque está com medo de perder, né, velho? A gente fica até em dúvida, né, Sardenberg? Porque se tem esse desespero tão grande, será que é porque então a campanha do presidente acredita nas pesquisas? Porque tá com medo de perder, então a gente fica, tudo tão incoerente, porque eles atiram para vários lados, mas o objetivo é o tumulto, nunca teve racionalidade nessas narrativas. O objetivo é criar um tumulto e cria um tumulto. Eu, desde segunda-feira, nos lugares que eu vou ali, na feira, num restaurante, no clube, na escola do filho, você ouve aquele zum-zum das pessoas dizendo, nossa, você viu, Alexandre de Moraes não aceitou a denúncia do presidente, isso é muito grave. Então vai criando uma desconfiança em relação à justiça eleitoral e à justiça como um todo, que não era desse patamar antes na sociedade. Quando a gente vê, a gente entrou num acelerador de narrativas em que elas colam junto a pessoas insuspeitas, pessoas que têm esclarecimento, que têm acesso à informação, que não precisariam se informar por esses grupos, etc. E que você vê em grupos pessoas falando, vamos a Brasília, vamos sitiar o Supremo, pessoas razoáveis, profissionais liberais. Então, esse tipo de discurso, quando incentivado, ele é muito perigoso, porque ele vai escalando e, de repente, a pessoa nem percebe o que ela está replicando, o que ela está reproduzindo. Hoje o Alexandre de Moraes fez referência a esse episódio. Ele lembrou coisas que são básicas, mas que fogem a essa discussão. Ele disse, olha, não é função do TSE fiscalizar inserções. Tem uma nota da Bela Megali que está na manchete do Globo mostrando que o Bolsonaro demorou a contratar a empresa para fiscalizar essas inserções, porque esse não é um assunto principal da campanha. Vários advogados, eu já falei isso aqui no Viva Voz, repito, para que o nosso ouvinte tenha a dimensão do que a gente está falando. A gente não está falando de um caso gravíssimo, de uma conspiração envolvendo emissoras de rádio, justiça eleitoral e os adversários de Bolsonaro para deixá-lo fora do ar. Não existe isso. Nem isso está comprovado nessa auditoria que o Supremo considerou mequetrefe e nem seria possível fazer isso, porque cabe às próprias campanhas fiscalizar. Então, é uma narrativa mal ajambrada, feita já dessa maneira confusa para tumultuar. O objetivo é tumultuar, como foram as etapas anteriores desse discurso anti-urnas, anti-sistema, anti-eleições, para tentar criar na cabeça do eleitor uma ideia de que a gente está sob ameaça e que o processo eleitoral não é 100% transparente, 100% lícito. É isso, Vera. Obrigado. E o que nós temos no 2 em 1 hoje? A gente vai conversar com a Tabata Amaral,
deputada eleita Tabata Amaral. Ela teve um papel importante nessa decisão de passe livre aqui na cidade, foi ela que marcou a reunião. A gente vai falar um pouco sobre isso, falar sobre abstenção, expectativas aí das eleições em todos os países, em todos os estados. O partido dela que encolheu um pouco, então conversar um pouco com a deputada Tabata Amaral do PSB aqui de São Paulo. Vou te dar uma dica rápida, viu? Quando você vier fazer o 2+1, vem mais cedo que você pega aqui na quinta-feira. Além de conversar com a gente ao vivo no estúdio, que os ouvintes gostam muito, você ainda tem a vantagem adicional de pegar a Leni Krilos aqui, que sempre traz chocolate. Hoje teve também, a gente ficou te esperando. Já soube que ela levou para mim e, portanto, eu espero que ele seja um chocolate auditável. Não tá auditado, não. Que não tunguem o meu chocolate como... Não tá auditado nas 4 linhas, não. Eu não quero criar, assim, nenhum tipo de desavença, mas agora há pouco eu vi o Sardenberg mastigando, é só isso. Então tá bom. Ai, meu Deus. Vera Magalhães, Tchau. muitíssimo obrigado. Tchau. Até mais. Até mais.